E nós já começamos com um alerta. De acordo com o Ministério da Saúde, 20% dos brasileiros são obesos e 56%, mais da metade da população, tem sobrepeso. E para perder esses quilos, muitas pessoas optam por dietas e tratamentos com profissionais especializados. E isso não é uma questão de estética, não, e sim de saúde. Mas como perder peso e evitar o efeito sanfona? Acompanhe na reportagem. Este médico explica que algumas pessoas podem mudar o comportamento quando alteram o cardápio. E a pessoa, às vezes, começa a mudar o comportamento, se tornar mais agressiva, tornar mais depressiva em relação ao corte abrupto de calorias. E não é o tempo que vai ser rápido dessa mudança, é a estabilidade do programa. A Cláudia diz que já sentiu as consequências de dietas restritivas. Já chorei bastante porque emagrecer é um processo muito difícil. Ainda mais quando você tem uma alimentação totalmente desregrada e uma crise de ansiedade fora do comum. Cláudia já tentou várias dietas. Ela fez a dieta do ovo e comia 5 ovos por dia. Depois tentou a dieta da sopa e a da salada. Naquela época, ela só comia verduras e legumes. Nenhuma dessas estratégias deu certo e a Cláudia buscou uma outra solução. Hoje, sempre quando ela senta à mesa, se alimenta com todo tipo de comida, mas em porções menores. Foi a forma que ela encontrou para não ter uma rotina tão difícil. A empresária está fazendo acompanhamento com especialistas. Perdeu 3 quilos até agora e diz que está gostando da nova rotina. Maçã era o terror para mim. Não tem gosto. Hoje eu sinto gosto, porque você começa a sentir o paladar dos alimentos de uma forma totalmente diferente, né? Segundo o Ministério da Saúde, quase 20% dos brasileiros são obesos e 56% têm sobrepeso. Para o médico, alguns erros costumam destruir uma dieta. O primeiro é achar que o emagrecimento precisa ser rápido. Outro é restringir muitos alimentos que gosta. Então é normal, a pessoa que está em processo de emagrecimento às vezes engordar um pouco, mas ela nunca deve desistir, porque o processo é crônico, não tem cura. É que nem a diabetes, você tem acompanhamento. Então se você tem células de gorduras a mais, você tem predisposição a engordar, você nunca vai ter uma cura do seu problema e sim um controle para sempre. Pois é, realmente ter que mudar a dieta, seja para emagrecer ou para ter mais saúde, não é fácil. Uma boa parte das pessoas desiste e recorre a medicamentos, muitas vezes sem orientação médica, o que pode trazer consequências muito graves. A médica doutora em endocrinologia, doutora Mari Cassol, é a nossa convidada para a gente conversar bastante sobre esse assunto. Eu já estou esperando a sua participação, 98405-2073. Doutora Mari, muito obrigada por ter vindo, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa casa do Ver Mais. Quando a gente fala tomar remédio para emagrecer, não é nenhum pecado, né? São recomendados às vezes, mas quem que precisa tomar remédio para emagrecer? Então, é importante esse tema porque é um tabu, né? Muitas vezes as pessoas acham que tomar remédio para emagrecer é uma coisa errada, acabam buscando maneiras enviesadas, digamos assim, de tomar medicamentos, né? E a internet hoje em dia é um local muito perigoso nesse sentido, porque se consegue comprar várias medicações sem nenhum controle, inclusive medicações perigosas, né, sem controle de qualidade, enfim. Então, assim, basicamente, as pessoas que precisam de medicamento associado ao seu tratamento de dieta, atividade física, que são sempre preconizados, né, em todas as situações, são aquelas pessoas que têm o índice de massa corpórea acima de 30, inicialmente, né? Então, a gente, como tu comentou inicialmente, os indivíduos que estão acima do IMC 30 são aqueles 20% obesos, Sim. que a gente considera obesidade, né? E acima de 25 são aqueles 55% da população que estão acima do IMC 25, que é considerado, então, o sobrepeso. Então, nesses indivíduos com sobrepeso, alguns casos a gente também vai necessitar de medicamentos, né? E outros não, outras pessoas, dependendo de quando iniciou esse excesso de peso, se é uma pessoa que já vem de muitos anos, desde jovem, já com excesso de peso, tem mais dificuldade, ou aquela pessoa que engordou, às vezes, no final de ano e tal, às vezes pode não ser necessário o medicamento. E existem vários níveis de medicamentos, né? Em várias situações, uns mais potentes, outros menos. Então, a escolha, ela é médica, né? Uma escolha clínica. O endocrinologista, ele vai avaliar esse paciente
na quantidade do peso que precisa perder, no comportamento, nos exames, né? Na história desse paciente. Então, são várias variáveis que a gente leva em consideração. Porque realmente não é fácil, né? Como a gente viu na reportagem ali, as dietas trazem consequências, né? A pessoa pode ficar um pouco mais fraca, pode ter dor de cabeça, né? Imagina tomar um remédio, né? Perigoso, assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os riscos desses medicamentos, né? Quando tu citaste ali, eu lembrei, há pouco tempo teve prisão, inclusive aqui em Santa Catarina, de gente misturando coisas em casa e vendendo até para fora do Brasil, vendendo para o Brasil inteiro, para fora do Brasil. Para Portugal, Espanha, acho que isso foi, aí, né? E é muito arriscado, né? Eu até coloquei nos meus stories, agora quem quiser acessar é @doutora Mari Cassol, depois do programa. Sim, a gente coloca no nosso Ver Mais Oeste também, fica lá. Eu coloquei um pedacinho da matéria que mostra como esse medicamento, esses que foram apreendidos, né? Tantos outros que não são apreendidos e que as pessoas acabam tomando inadvertidamente. Mas, assim, sem nenhum critério de qualidade, eram misturados numa betoneira, né? Eram misturados vários tipos de medicamentos, alguns que são controlados e que a gente precisa tomar numa dose específica, né? Eram misturados com coisas herbais, e eu sei que, assim, né? Contaminação, muitas pessoas passaram mal. Então, realmente não precisa, porque o acesso ao tratamento médico hoje, felizmente, não é tão difícil assim, né? A gente consegue, tem vários profissionais capacitados nessa área, então acho que tem que buscar realmente um tratamento seguro. Né? Existem vários medicamentos que a gente pode utilizar. Pois é, nenhum é milagroso, né? Precisa de todo acompanhamento, precisa fazer a dieta, né? Seguir uma dieta restritiva de alimentação junto, precisa fazer atividade física. Mas tem algum desses medicamentos que ele é o mais usado, mais específico? Ou porque a gente, por exemplo, ouviu falar uma época muito da sibutramina, né? É o principal, doutora? Tem algum assim que é o mais indicado? Claro que a gente não está querendo recomendar aqui, mas assim para as pessoas terem segurança quando estiverem com os seus médicos. Então, a sibutramina é um medicamento que um tempo atrás houve uma polêmica e muitos pacientes começaram a ter medo da sibutramina, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, a sibutramina ela só mudou o seu critério de prescrição, ela nunca saiu do mercado, né? Ela só foi um pouco mais fiscalizada, digamos assim, o seu uso, para exatamente evitar o uso excessivo, o uso abusivo, inadvertido. Então, a gente pode dizer que é uma das medicações mais usadas, porque em termos de segurança, em termos de efeitos colaterais, é uma medicação muito bem tolerável, né? E em termos de custo, também é uma medicação muito acessível. Então, a gente pode dizer que é uma das mais utilizadas hoje, mas não é a única, né? Existem associações de medicamentos também para determinadas pessoas. Existem medicamentos injetáveis, né? Que não é o HCG, né? Que o HCG é comprovado já há mais de 50 anos, que não tem efeito benéfico para emagrecimento. Tem vários estudos científicos já do passado, é coisa do passado, não sei como é que volta ainda, né? E existem medicações éticas que não são perigosas, digamos assim, que têm efeito. O importante, assim, o paciente tem que ser respeitado, eu acho, né? Então, o paciente tem que usar uma medicação que tenha finalidade, que tenha efeito. E como é que isso age? Como é que eles agem, a maioria deles, assim, no organismo? Inibe a fome? Como é que funciona, assim, a partir do momento que a gente toma esse medicamento? Uma coisa importante agora com essa pergunta, não sei se eu vou ter tempo ainda no primeiro bloco, mas, assim, o medicamento não queima gordura. Tá? Então, nós vamos falar também depois, se der tempo, sobre os termogênicos, né? Sobre o efeito fake dos termogênicos. Então, os medicamentos em geral, eles inibem o apetite, alguns, outros aumentam a saciedade, né? E outros também modulam o sistema serotoninérgico, melhorando a ansiedade, a compulsão, né? Tem também alguns medicamentos que agem no centro da saciedade de uma forma diferente, que são os injetáveis, né? E alguns medicamentos que inibem a absorção de gorduras, né? Inibem parcialmente, 30% só da absorção de gorduras. E eles têm efeitos colaterais? Na maioria das vezes, se você utilizar com critério no paciente bem avaliado, a tolerância é boa. Mas a gente sempre tem que contar com alguns efeitos que algumas pessoas podem desenvolver, outras não. Né? Então, realmente, mas a maioria sendo bem utilizado, bem indicado, os pacientes toleram muito bem. Doutora Mari, é verdade que existem medicamentos usados para outros fins, né? Para outras doenças, para outras patologias, que acabam emagrecendo também? E aí, às vezes, alguém acaba utilizando esses medicamentos para emagrecer
Acontece isso? Eu vou te dar um exemplo clássico e que muita gente, até conhecidas minhas, já sem me falar, né? Escondidas. Depois falaram depois. A metformina. Então, a metformina é um medicamento utilizado para diabetes. Ele melhora o índice de resistência insulínica, né? E tem outros efeitos também mais difíceis de explicar, mas enfim. Mas ele tem indicação para aquelas mulheres que têm síndrome de ovário policístico, porque a síndrome de ovário policístico está relacionada também à resistência insulínica, que está relacionada com o diabetes. Então, nessas pessoas, você reduz a hiperinsulinemia e aí isso reduz um pouquinho o apetite. Mas é só nesses pacientes, é só nessa fisiopatologia. Nas outras pessoas não há um benefício. Indivíduos que não têm resistência insulínica, não têm diabetes, não há um benefício. Mas existem os injetáveis que a gente comentou, que foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes e que têm esse efeito para emagrecimento e que inclusive já foram liberados com essa finalidade também de emagrecimento. Mas cada caso é um caso. A doutora Mari vai continuar com a gente, daqui a pouco a gente vai responder mais perguntas, falar mais sobre emagrecimento saudável e cuidado com os medicamentos. Fica com a gente aqui, doutora Mari, e quem está em casa também continua com a gente, que o Ver Mais já volta.